A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. Quem tem o imenso prazer de vos cumprimentar em Cristo Jesus é o seu irmão em Cristo, pastor Newton Carlos. Que Deus possa vos abençoar nesta penúmbria desta sexta-feira. São exatamente 18 horas e mais 18 minutos em todo o litoral norte. Nós estamos aqui no bairro do Perequemirim, Rua Januário Paulino Ferreira, número 98, bairro do Perequemirim. Igreja Visão da Restauração Apostólica dos Tempos de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Passei por aqui para orar em teu favor e gostaria de deixar um versículo da palavra do Senhor para você, que está lá em 1 Pedro capítulo 3 e verso 6, que vai dizer assim: Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada, tá? Pedro, utilizando do passado de Abraão e de Sara para exortar no seu tempo e na sua época. E eu queria te dar 2 ou 3 palavrinhas sobre a vida de Abraão e a vida de Sara. A Bíblia, ela vai nos dizer que Deus falou com Abraão e pediu para Abraão sair e ir para um lugar aonde Deus iria mostrar para ele. Eu queria falar um pouco da vida de Abraão antes de Deus falar com ele. Todos nós conhecemos Abraão depois que Deus falou com ele. Se ouve muito relatar a história após Deus falar com Abraão. Como era a vida de Abraão e Sara, como eles viviam e aonde eles viviam antes de Deus falar com eles. Nós sabemos que tanto Abraão como toda a tua família, o teu pai, seu sobrinho Ló, sua esposa Sara, o seu pai Terá, eles eram de Ur dos Caldeus, tá? Abraão tinha mais 2 irmãos, que era Arã e também Naor, tá? A Bíblia, ela nos deixa a par de uma parte da vida de Abraão. Agora, os livros não canônicos vai nos dizer que Abraão, ali em Ur dos Caldeus, ele acabou perdendo um dos teus irmãos, chamado Arã, tá? A história vai nos dizer que Arã entrou em um lugar e ali ele quebrou as imagens de ídolos, e ali ele foi punido por esse ato dele, mataram ele, tá? Então Abraão, ele perdeu um membro da tua família após esse acontecimento, tá? O pai dele ficou chateado com essa situação. Eles se mudaram de Ur dos Caldeus para uma cidade que tinha o mesmo nome do teu irmão que morreu, que era Arã. E ali Abraão, Sara, Tera, a Bíblia diz que Tera viveu até 205 anos. Que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que eles mudaram para Arã, e ali na cidade de Arã, naquele lugar, Deus falou com Abraão: saia do meio da tua parentela e vá para um lugar aonde eu irei te mostrar. Os livros não canônicos também vai nos mostrar que Abraão, ele era um homem super inteligente, bem antes de Deus falar com ele. Ele foi o primeiro homem a olhar para os astros, a olhar para a natureza e perceber que tudo isso não poderia existir se não tivesse um Deus ou uma pessoa maior controlando tudo isso. E por ele já acreditar que tudo isso tinha alguém que controlava, Deus acabou honrando a fé dele.
e falou com ele. Foi aonde Deus disse para Abraão: Abraão, você vai sair do meio da tua família, no meio da tua parentela, e você vai para um lugar aonde eu irei te mostrar. Os livros não canônicos vai nos mostrar que Abraão era uma pessoa super dotada de inteligência, tá? Estudava os astros, né? E ele sabia que tudo isso não estava ali por acaso. Tinha que ter um Deus que controlava tudo isso, né? A Bíblia diz que Abraão pegou tua família, Sara, seu sobrinho, seus empregados, seus animais, e partiram para um lugar, tá? Eles atravessaram e passaram por muitos lugares até chegar na terra de Canaã. Quando eles chegaram na terra de Canaã, eles descobriram que ali havia uma grande fome. E Abraão, ali de Canaã, ele partiu para um lugar chamado Egito, porque o único lugar que tinha comida para se alimentar era o Egito. E ele foi para o Egito, mas antes dele entrar no Egito, ele disse para Sara: Sara, você é uma mulher bonita, você é elegante. E realmente era. A Bíblia diz que Sara era uma perfeição de mulher, tá? Da natureza, tá? E ele disse para Sara: olha, quando nós chegarmos no Egito, você vai dizer que você é minha irmã. Por quê? Por que Abraão disse isso para Sara? Abraão era um homem super inteligente, ele conhecia a cultura do Egito. Toda vez que chegava uma mulher ali no Egito, que essa mulher era bonita e agradava os olhos daquele rei ou das autoridades, se essa mulher fosse bonita, agradável e fosse casada, eles matavam o marido para que eles pudessem ter legalidade para casar com a mulher. E Abraão tinha medo de perder a tua vida. Abraão disse para Sara: você é bonita. Se você chegar lá no Egito e dizer que você é casada, eles vão me matar para poder o rei casar com você, tá? A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram no Egito, as autoridades olharam para Sara e ficaram abismados pela elegância, pelo charme que ela tinha. E isso chegou até os ouvidos do rei, e o rei mandou levar ela até a sua presença. E ali ela perguntou quem que era aquele homem que estava com ela. Ela disse: é o meu irmão. Na verdade, Abraão não mentiu. Abraão era irmão de Sara por parte de pai, por isso que ele pôde casar com ela. Se ele fosse irmão por parte de pai ou mãe, não poderia. Aí o rei se viu livre para casar com Sara, e a Bíblia diz que casou, só que não tocou nela. Logo após o casamento, a Bíblia diz que Deus mandou praga sobre o Egito. Coisas horríveis começou a acontecer no Egito. O rei chamou seus magos e consultaram eles, e eles vieram para o rei tempo depois e disse: olha, essa praga está caindo sobre o Egito porque você casou com uma mulher casada. E falaram que era Sara. O rei do Egito mandou chamar Abraão e falou: você mentiu para mim. Abraão falou: eu não menti. Você não me perguntou se ela é minha esposa. Realmente ela é minha irmã, mas também é a minha esposa. A Bíblia diz que naquele momento o rei entregou Sara para Abraão. Lembrando que o rei não tocou em Sara, e entregou ela novamente para o teu esposo. Tempo depois, era o tempo de Abraão sair do Egito. Quando a fome acabou em Canaã, Abraão resolve sair do Egito. Por que Pedro vai dizer para todos os indivíduos, principalmente do sexo feminino, lembrar de Sara? Porque naquele momento que Sara estava no Egito com Abraão e chegou o momento deles partir, meus irmãos, eles vieram de uma terra
que estava faltando comida, e Sara estava num lugar que tinha abundância de comida, um lugar onde ela era tratada como princesa. Só que a Bíblia diz que, em vez dela ficar e aceitar o título de princesa, ela saiu com Abraão do Egito e continuou a viagem, a missão que Deus tinha dado tanto para Abraão como para ela. Por isso que eu digo que essa missão, essa ordenança de sair da parentela de Abraão e ir para um lugar aonde Deus iria mostrar, não era só de Abraão, envolvia Sara, porque Sara, ela era uma bênção na vida de Abraão, mas ela também era uma arma, porque se naquele momento ali no Egito, se ela dissesse, Abraão é meu esposo, ele morria. Mas Sara sabia o que ela queria, ela sabia qual foi o chamado dela, por isso que ela não aceitou ficar no Egito e voltar para a missão juntamente com Abraão, né? Ela voltou para Canaã, voltou para o deserto, voltou a caminhar. Ela trocou o palácio egípcio pela missão de Deus. Sara sabia quem ela era, e é por isso que o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele vai orientar o indivíduo do sexo feminino a aprender com Sara como ser uma serva do Senhor. Por isso que Pedro, o apóstolo de Cristo, ele usa Sara como referência de esposa, porque Sara, depois que ela saiu do Egito, Deus disse para Abraão, olha, um certo dia lá Deus falou com Abraão e disse, olha, a partir de hoje você não vai chamar mais Sarai por Sarai, você vai chamar o nome dela agora, vai ser Sara. Todo mundo sabe que o nome Sara significa o quê? Significa princesa. O título de princesa já tinha sido dado para ela lá no Egito, mas ela recusou o título que ela ganhou do homem. Mas lá na frente Deus dá esse título para ela de princesa. Abraão, você não chama mais ela de Sarai, você vai chamar ela agora de Sara, princesa. Quando nós rejeitamos aquilo que o mundo nos oferece para nos fazer desistir da missão de Deus, Deus acaba nos recompensando lá na frente. Sara poderia muito bem falar para Abraão, olha, tchau, tchau, vai você, que eu estou num lugar maravilhoso, que não vai me faltar nada. Mas não, ela não quis ficar ali no Egito, ela preferiu as dificuldades da missão que Deus tinha dado para ela. Ela rejeitou o título de princesa lá no Egito para ganhar o título de princesa dado por Deus para ela. Por isso que o nosso querido irmão apóstolo Pedro vai chamar Sara de mãe da fé de todos nós, porque ela teve uma parte muito importante nessa missão que Deus deu para Abraão, que ela participou. Quando nós vamos observar a vida de Sara e Abraão, ali a gente vê uma vida de um casal perfeito perante Deus. Quando Deus estava fazendo a Eva para o Adão lá no jardim do Éden, Deus disse o quê? Não é bom que o homem fique só, vou fazer para ele uma companheira, uma disjuntora. E Sara, ela cumpriu praticamente esse papel de adjuntora que foi dado para ela, porque por outras vezes também ela teve a oportunidade de desistir da missão. Quando ela teve ali com Abimeleque, tá? Outro rei de outra terra, tá? Ela teve a oportunidade também, ou que seja, ela foi tentada para desistir. Ofereceram riqueza, luxo,
conforto para ela desistir do chamado dela. Ela preferiu ficar do lado do teu esposo Abraão, sofrendo, mas fazendo a obra de Deus. Por isso que as histórias bíblicas, ela nos ajuda a compreender a vontade de Deus para o indivíduo, tanto do sexo feminino ou masculino, para o homem e para a mulher. Quando nós olhamos a história de Abraão, esse homem magnífico que estudava os astros, que ele foi o primeiro a pregar ou a espalhar a mensagem que não era possível tudo isso existir sem se não tivesse ninguém governando, liderando, dominando tudo isso, tá? Ele foi a primeira pessoa a perceber que tinha um Deus maior por trás disso tudo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, ou vai ouvir mais tarde, que existe um Deus por trás da tua vida. Nada na tua vida acontece por acaso. Mesmo que nós vivemos uma vida com dificuldade, quando Deus vai usar o profeta Isaías, um dos profetas maravilhosos que Deus usa, que tem profecias ali para o tempo do pudesse se humilhar para mim. Ou vocês acham que eu não poderia ter poupado vocês? Poderia, mas pelos erros de vocês eu não poupei. Aí Deus vai dizer para Isaías, na profecia, usando o profeta Isaías para o povo de Israel. Olha só o que ele diz: eu estava lá quando tudo começou, e eu estarei lá quando tudo terminar. Eu estou no controle de tudo. Eu uso aquele que não me conhece. Eu vou usar aquele que não me conhece para livrar vocês da onde vocês estão. E Ele vai ajudar vocês a reconstruir novamente o templo, o meu santo templo. Irmãos, servir a Deus, às vezes nós passamos momentos de dificuldade, igual Abraão passou, igual Sara passou, tentações vêm, as adversidade também vem na nossa vida, porque Deus, na verdade, Ele permite tudo isso para que nós possamos chegar mais perto dele. Porque talvez quando nós estamos numa zona de conforto, nós relaxamos espiritualmente, ou até esquecemos o bom nome do nosso Deus. Por isso Ele permite as dificuldades. Pastor, Ele permite dificuldade? Permite, irmãos, Ele é Deus, tá? O diabo, ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. O diabo não pode fazer o que Deus não permite fazer. O diabo, ele é limitado nas suas execuções, tá? O diabo não move uma mão se Deus não permitir. O diabo, ele só vai tocar naquele que Deus permitir. Por que o próprio Jesus diz para Pedro: Satanás pediu permissão para te peneirar e eu não permiti, porque tu não está preparado. Porque quando Satanás foi pedir permissão para tocar em Jó, o nosso Deus Todo-Poderoso permitiu que ele tocasse em Jó, mas não podia tocar na alma de Jó. E por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Se nós assumirmos que o diabo ele tem poder para fazer o que quer, nós estamos dizendo que Deus não tem controle de tudo, e Deus tem, tá? Mas às vezes Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos chegar até Ele. Ah, pastor, Deus é ruim. Deus não é ruim. Nós que somos cegos. Ele usa o profeta Isaías para dizer para aquele povo de Israel assim: olha, vocês têm olhos e não conseguem me ver. Vocês têm ouvido, mas não conseguem me escutar. Por isso que vocês estão nessa situação. As provas, as dificuldades, elas servem para abrir os nossos olhos, para
abrir os nossos ouvidos para que possamos, lógico, é um termo espiritual, é uma alusão à visão espiritual e é uma alusão ao ouvir espiritual, né? Por isso que, diante da presença de Deus, nós temos que estar preparados para passar as dificuldades que vêm. Hoje, as pessoas quando passa prova, passa luta, tem uma sensação que Deus não está com ela. A prova faz parte da nossa caminhada. Quando nós vamos pegar a vida dos personagens bíblicos, profetas, homens de Deus, patriarca, esses homens, como Abraão, Jacó, Noé, foram pessoas que tiveram os seus momentos de dificuldade, de sofrimento, de prova, que Deus provou. Se Deus provou esses homens, Isaías, Jeremias, enfim, todos, por que Ele não vai permitir provação vir sobre a nossa vida? Eu não acredito que nós somos melhores do que esses personagens da história bíblica. Você vai passar luta, você vai passar prova, Deus vai chegar naquele propósito que Ele tem para cumprir na tua vida e você vai vencer. Pastor, eu não vou vencer, você vai vencer. A Bíblia diz que Deus não dá prova maior do que nós, Paulo diz, né? Paulo diz que Deus não dá prova maior do que aquela que nós possamos suportar. Porventura, se a gente está sendo reprovado em alguma prova, é porque, de certa forma, a gente não chegou no limite que cabe cada um de nós chegarmos para vencer esta prova. E nós estamos, meus irmãos, numa época que é conhecida como tempos de dores, princípios de dores, tá? Épocas difíceis, tá? O amor esfriando, a fé esfriando, o coração das pessoas voltado para o materialismo. Pastor, mas eu não posso ter uma vida boa. Todos nós podemos e devemos ter uma vida boa, mas o nosso coração nunca pode estar nisso, mas o nosso coração tem que estar no Senhor. Nós temos que aprender a servir a Deus de coração, de alma e espírito, para que nós possamos vencer as lutas. Eu quero te fazer o convite para que você venha estar conosco em um dos nossos 3 cultos que nós realizamos aqui na igreja Visão da Restauração, da rua Januário Paulino Ferreira, número 98, bairro do Periquemirim. Nas quartas e na sexta nós começamos o culto às 7h30 e nós terminamos às 15 para as 9. Temos meia hora de oração antes dos cultos, e no domingo começamos às 19 horas e encerramos às 20h30 com meia hora de oração antecipado. E eu queria fazer uma oração neste momento em teu favor, em favor da tua família, e que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar a Deus, falar com Deus neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento de oração entramos na tua presença. Visite cada pessoa que está a longa distância neste momento, ó meu Deus, e traga paz neste coração, nesta alma, nesta vida, pelo poder que é no teu santo nome. Traga, ó meu Deus, paz, traga alegria, meu Deus, essa depressão, esse espírito de raiva, de ira, de fúria que está sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, traga bênção e vitória. Venha trazer, meu Deus, paz no coração dessa pessoa. Abre neste momento os olhos dessa pessoa, para que ela possa compreender o seu trabalhar. Abre, Senhor meu Deus, os ouvidos dessa pessoa, para que ela possa ouvir o Senhor falar com ela. Meu Deus, amolece o coração e restaura o coração dessa pessoa, para que ela possa sentir o Senhor. Meu Deus, venha através da tua misericórdia ser o guia desta pessoa.
Direciona essa pessoa, meu Deus, para o reino da eternidade, ó Pai. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos. Que o Senhor, meu Deus, possa ordenar aos seus anjos, meu Deus, que neste momento visite cada pessoa que está juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você e a tua família. Venha nos fazer uma visita na igreja Visão da Restauração. Fique na paz do Senhor Jesus.